Bem, pessoal, então passando para o músculo, nós vimos que aqui a gente tem o glicogênio muscular, que é o polímero de glicose que o próprio músculo armazena, e ele mesmo degrada esse glicogênio para o seu próprio uso, né? Diferente do fígado, que vai liberar a glicose para o sangue no momento de baixa glicose, ou seja, hipoglicemia. O músculo ele mesmo armazena para o seu próprio gasto. Então esse glicogênio ele vai se esgotar numa atividade intensa em 1 hora. Então em 1 hora ele usa todo o glicogênio armazenado. Depois que ele usa esse glicogênio, ele vai ter outras fontes de energia, né? Quando ele estiver, por exemplo, em atividade leve ou repouso, ele utiliza o ácido graxo através da beta-oxidação que ocorre na matriz mitocondrial, os corpos cetônicos, né, através da cetogênese, que é cetona, beta-hidroxibutirato e acetoacetato, e a glicose sanguínea, que é liberada pelo fígado para manter a homeostasia. Quando essa atividade ela é intensa, a gente tem a produção de lactato pelo ciclo de Cori, né? Onde essa glicose vai ser utilizada no músculo, liberando o piruvato, e esse piruvato vai ser regenerado a glicose pela gliconeogênese, tá? Então, qual vai ser a fonte, né, para esse uso do músculo, uma vez que toda contração muscular tem hidrólise de ATP, ou seja, tem gasto de ATP. E esse ATP ele é produzido conforme a demanda. Uma outra fonte de ATP no músculo estriado esquelético é a fosfocreatina. Então, essa fosfocreatina ela tem a capacidade de regenerar o ADP em ATP, né? Então, toda vez que ocorre contração muscular, ATP é hidrolisado a ADP e esse ADP precisa ser regenerado. Esse ADP é regenerado pela, né, doação do fósforo da fosfocreatina. Isso em atividades intensas. Então, é por isso que ocorre, né, aquela respiração mais ofegante, onde a gente começa a ter uma respiração mais intensa, para que esse oxigênio chegue com maior velocidade às células musculares e ocorrer a oxidação aeróbica, tá? Uma vez que quando a contração é muito rápida, esse oxigênio ele não consegue chegar na mesma velocidade que está sendo consumido. Então a gente entra naquela exercício anaeróbico, né? Onde não há presença de oxigênio suficiente, a gente está no estado de hipoxia, e aí é a produção do ácido lático, que é aquela sensação de queimor, quando a gente está fazendo um exercício com muita carga ou fazendo uma isometria, que começa a queimar aquela musculatura, aquela ardência é devido ao ácido láctico, que logo depois que a gente ainda termina essa atividade física, a gente continua ainda respirando, né? Uma respiração mais intensa para suprir essa necessidade. Então, em repouso, o principal combustível vai ser o ácido graxo, lá vindo do tecido adiposo, e os corpos cetônicos vindo do fígado, né, que vão ser degradados até a acetilcoenzima A, que entra no ciclo de Krebs, e, consequentemente, cadeia transportadora de elétrons e produção de ATP. Então, notem que todo esse trabalho físico, né, esse trabalho mecânico do músculo, ele tem um alto consumo de ATP. E esse ATP, ele vai ser produzido pela degradação, então, de ácidos graxos, de corpos cetônicos e de glicose. Cada momento vai ter uma via metabólica ativada. Então, aqui, recapitulando, que já foi estudado na aula de carboidrato,
onde eu tenho a degradação do glicogênio até glicose, de glicose é convertido lactato no músculo. Esse lactato vai ser transportado até o fígado, que vai regenerar o lactato pela gliconeogênese, produzindo glicose e mandando para o tecido muscular. Por que esse lactato ele não é transformado em glicose no próprio músculo? Porque o músculo não tem a maquinaria enzimática para a gliconeogênese, né? Aquelas 3 reações de contorno que ocorre com enzimas específicas que apenas os hepatócitos possuem. Tá? Então, após essa atividade, que uma atividade intensa, o oxigênio vai continuar entrando pela nossa respiração, né? Com uma respiração muito mais intensa, mesmo depois que a gente termina uma corrida, a gente continua ainda respirando de forma intensa para suprir esse oxigênio lá na cadeia transportadora de elétrons, que é o aceptor, né, final desses elétrons lá na mitocôndria, que é a respiração celular. E o cérebro, ele também demanda de muita energia, tá? A fonte de energia pelo cérebro, ele vai variar de acordo com o estado nutricional, ou seja, se é um indivíduo pós-refeição ou um indivíduo em jejum. Então, vemos aqui que quando a gente está com uma dieta normal, né, com as refeições, com carboidrato, ela vai priorizar a glicose. O cérebro ele tem a preferência, que é glicose. Na ausência dessa glicose, o ácido graxo ele não atravessa a barreira hematocefálica do cérebro, então, portanto, ele não vai servir como fonte de energia. Porém, ele vai ser convertido em corpos cetônicos lá nos hepatócitos pela cetogênese, e esses corpos cetônicos, sim, eles atravessam, têm passagem na barreira hematocefálica e servem como combustível para a produção de energia no cérebro. Tanto o CO2 que veio lá da oxidação aeróbica, né? Então, ele veio liberado aqui tanto pela glicose quanto pelos corpos cetônicos. E lembrando que as bombas de sódio potássio ATPase, que fazem, né, o transporte desses íons contra o gradiente de concentração, elas utilizam ATP, né? Por isso que é sódio potássio ATPase. É com a hidrólise do ATP que essas bombas bombeiam esses elétrons, né? No caso, esse sódio e potássio. E vejam que para manter esse gradiente, né, no caso, esse potencial de membrana, ele precisa de ATP produzido. E esse ATP, ele veio, né, tanto da oxidação da glicose nos momentos bem alimentado, ou pela oxidação dos corpos cetônicos em momentos de jejum. E isso é de extrema importância para que ocorra, né, as transmissões dos impulsos elétricos, dos impulsos nervosos, dado a essa diferença eletroquímica. E no sangue, como é que ocorre o uso dessa glicose, né, pelos eritrócitos, ou seja, pelas hemácias? Boa parte do nosso sangue, ele tem água na sua constituição, né? Outra parte são os eritrócitos, uma pequena parte os leucócitos e outra as plaquetas, né? Então, 10% vão ser componentes inorgânicos. E os metabólitos orgânicos estão em torno de 20%, que inclui o quê? Glicose, aminoácido, o próprio lactato, piruvato, corpos cetônicos, citrato, ureia e ácido úrico. E as proteínas plasmáticas fazem parte de 70%, né, dessa quantidade aqui dos solutos plasmáticos. Então, vai a albumina sérica, que é aquela proteína que transporta os ácidos graxos do tecido adiposo para os demais tecidos. Lembrando que esse ácido graxo, ele não é transportado livremente na corrente sanguínea, uma vez que ele é extremamente hidrofóbico. Então, ele é transportado por proteínas, no caso a albumina.
Temos as lipoproteínas de densidade muito baixa, VLDL, lipoproteína de densidade baixa, LDL, lipoproteína de densidade alta, o HDL, que são aqueles indicadores de né, do lipidograma que a gente faz lá, aqueles exames de sangue para ver como é que estão as taxas de colesterol, colesterol bom, colesterol ruim. As imunoglobulinas, que são os anticorpos, IgA, IgE, IgD, IgG, IgM, né, que são de natureza proteica, e as proteínas que carregam alguns íons, como a transferrina. Todos eles, né, temos aqui uma variação onde a gente tem de 60 a 90, tá? Constituindo miligramas por 100 ml, constituindo aqui os valores ideais, né, de glicemia. Abaixo disso, a gente tem aqui uns sinais neurológicos, como fome, né, que dá aquela sensação de ter que comer alguma coisa para aumentar essa glicemia baixa, que pode dar inclusive tontura, dor de cabeça, tremor, fraqueza, desmaio. Hormonalmente vai ser liberado o glucagon, que é o hormônio liberado quando temos baixa glicose sanguínea, e esse glucagon vai sinalizar para as células liberar energia, em especial para o fígado, produzir glicose pela gliconeogênese, ocorre a degradação do glicogênio, né, pela glicogenólise. Também libera adrenalina e cortisol, né, que são esses hormônios coadjuvantes ao glucagon. Eles agem de forma sinérgica, potencializando seus efeitos. Abaixo, né, de 40, a gente já começa a ter convulsões e coma, e até chegar de forma fatal mesmo à morte, quando esses níveis caem muito, né, consideravelmente. E por isso é que a gente vai estudar o que ocorre num organismo bem alimentado, né? Então a gente chama de pós-prandial. Obviamente, o pâncreas vai liberar insulina, que é o hormônio, vai sinalizar as células que têm açúcar no sangue, né? Temos então glicose sanguínea, e aí sim essas células vão trabalhar de forma a receber essa glicose para ser oxidada no seu interior, lá no citosol. Então, vejamos assim, o fígado, ele vai converter essa glicose pela glicólise, né? Oxidação da glicose até piruvato, piruvato acetilcoenzima A, esse acetilcoenzima A vai para o ciclo do ácido cítrico e ele também vai servir como fonte para a produção de triacilglicerol, né? E esse triacilglicerol vai ser transportado por uma lipoproteína, né, chamada VLDL, ou seja, ele quando se associa à apolipoproteína, ele se torna uma lipoproteína de densidade muito baixa. E o VLDL, ele vai ser transportado até o tecido adiposo e lá o triacilglicerol vai ser armazenado em forma, né, de gotículas de gordura e recrutado apenas quando necessário. Bem, essa glicose, ela também vai ser liberada para a corrente sanguínea para chegar ao cérebro, que é um grande consumidor de glicose. Depois nós vamos ter também a questão dos aminoácidos, quando vindos da degradação das proteínas, que vão servir aqui como precursor de síntese de outras proteínas. Vai ocorrer a desaminação, ou seja, a retirada do grupo amino para a produção de ácido de ureia, pelo ciclo da ureia. Essas gorduras, elas também, além de seguirem o caminho até o fígado, elas são transportadas para o tecido muscular, que também usa ácido graxo como fonte de energia, então vai ocorrer a beta-oxidação e produção de ATP, levando em consideração que é o sistema linfático, ou seja, a linfa, que transporta essas gorduras até os tecidos, e os vasos sanguíneos, os aminoácidos e
a glicose, tá? Tanto glicose quanto gordura quanto aminoácido, eles foram absorvidos pelo intestino delgado, né, lá nos seus enterócitos, que tem a função de absorção de nutrientes. Levados até o fígado, metabolizados no fígado e distribuídos para os demais tecidos. Tudo isso em resposta a uma molécula sinal, que é a insulina. Então, numa tabela, se a gente tiver que colocar toda essa informação numa tabela, a gente vai ter aqui os efeitos da insulina sobre essa glicose, que vai ser desde armazenamento de triacilglicerol e glicogênio. Então, no músculo e tecido adiposo vai ocorrer essa captação da glicose. O fígado também vai captar, mas com finalidades diferentes. A síntese de glicogênio, ou seja, vai ser sintetizado um polímero, que é uma união de várias moléculas de glicose, no fígado e no músculo, sendo que no músculo ele mesmo vai utilizar esse glicogênio em momentos de necessidade, e se for uma atividade física intensa, em 1 hora se esgota esse glicogênio, e o fígado ele vai utilizar esse glicogênio, ou seja, vai degradar pela glicogenólise apenas em momentos de jejum, entre refeições. Então, aí ele vai degradar e liberar glicose sanguínea para os demais tecidos. A degradação de glicogênio, ela vai estar inibida após uma refeição, uma vez porque a síntese vai estar ativada. Lembram que existe sempre essas vias opostas, no momento de síntese não vai ocorrer degradação. A glicólise, que é a quebra da molécula de glicose, vai estar ativada, tanto no fígado quanto no músculo. A síntese de ácido graxo vai ser também ativada, ou seja, a lipogênese, porque é nesse momento que a gente fabrica as nossas gorduras, nossos triacilgliceróis estão sendo estocados lá no tecido adiposo. E essa via, ela é estimulada pela insulina. Então, a insulina é um hormônio que sinaliza para reservar, para fazer reservas, tá? De reservas de todas as formas. E aqui do nosso lado direito tem a tabela de todas as enzimas que estão sendo alvo no momento que a glicose está alta, tá? Então, com destaque aqui que somente a degradação do glicogênio é que vai estar inibida, né, pela glicogênio fosforilase. Aqui a gente vai ter, então, as mesmas informações, né, tabeladas aqui. E as células betas pancreáticas, que vão ser as células responsáveis por secretar insulina, como que ocorre essa regulação? Como que ocorre esse sensor para liberar insulina no momento que chega a glicose no sangue? Então, vejam bem, aqui nós temos as ilhotas de Langerhans, tá? São umas ilhotas, são ilhas de células que compõem o pâncreas, que é um órgão endócrino. E ele é composto por células beta, que secretam insulina, células alfa, que secretam glucagon, e células delta, que secretam somatastina, que é um hormônio conhecido como um hormônio que estimula o crescimento. Vejam bem, aqui, quando a glicose chega até o seu transportador, conhecido como GLUT2, aqui de uma célula lá do pâncreas, esse transportador se abre, permitindo a entrada da glicose, que passa pela via da glicólise. São 10 reações catalisadas por 10 enzimas específicas. A primeira delas é a hexoquinase, que é uma família de isoenzimas, né? Temos hexoquinase 1, 2, 3, 4. A do pâncreas é a hexoquinase 4. O que ela faz? Ela fosforila
o carbono de número 6 da glicose, né? Uma vez que a glicose tem 6 carbonos, o sexto carbono recebe um fosfato. Então, ela já é marcada como glicose 6-fosfato. Uma vez que ela foi fosforilada, essa reação, ela aprisiona a glicose dentro do citosol. Então, agora ela vai ser destinada a sofrer as outras 9 reações pela glicólise, né? Oxidação da molécula de glicose com produção de 2 moléculas de piruvato. Esse piruvato vai reagir, né? E vai ser transformado em acetilcoenzima A. A acetilcoenzima A vai para o ciclo do ácido cítrico e produção de GTP, FADH2, NADH, 3 moléculas de NADH, e aí esses agentes redutores vão doar os seus elétrons lá na cadeia transportadora de elétrons, né? E fosforilação oxidativa com a consequência de produção de ATP. Então, nessa via, vocês notem que vai ocorrer altas concentrações de ATP. Por quê? Porque entrou glicose. Essa alta concentração de ATP, ela inibe o canal de potássio, tá? Então, o potássio ele está inibido. Por quê? Porque ele é controlado por ATP. É a quantidade de ATP que controla se ele está aberto ou fechado. Então, uma vez que está esse canal, que ele é controlado pelo sódio, e aí ele vai ser inibido, então vai ocorrer, consequentemente, né, aqui com a saída do sódio, vai ocorrer esse potencial de membrana. E o potencial de membrana vai ter como consequência a despolarização, né? Então, vai ocorrer aqui a despolarização da membrana e entrada de cálcio. E aqui o canal é um canal controlado por voltagem, ou seja, quando ocorre a despolarização, esse canal de cálcio se abre e o cálcio entra. Quando o cálcio entrou na célula, aumentou essa concentração, obviamente. E aí vocês sabem que o retículo endoplasmático, ele vai liberar, que ele uma das funções dele é o armazenamento de cálcio, ele vai liberar mais cálcio, aumentando ainda mais essa concentração. Essa alta concentração de cálcio faz com que esses grânulos que contêm o hormônio insulina, que na verdade a insulina é um hormônio peptídeo, ele tem, se não me engano, 51 aminoácidos, formado por 51 aminoácidos, e eles ficam armazenados, né, nesses grânulos que vão se fundir à membrana plasmática da célula pancreática e liberar a insulina. Assim ocorre a secreção de insulina na corrente sanguínea. Bem, é uma cascata de reações, tá? Tudo isso em resposta à alta concentração de glicose, tá? Então, é uma regulação retroalimentação, né? Então, isso significa que ela vai estar sempre, quanto mais, né, a glicose for entrando no sangue, mais vai entrar nos tecidos e isso vai automaticamente se alimentando, é um efeito de feedback. E não muito diferente vai ocorrer aqui nas células de gordura. Porém, aqui nós estamos num panorama onde esse indivíduo ele tem diabetes do tipo 1, tá? Então, o que ocorre quando esse ser tem diabetes e não está sendo tratado? Né? A primeira coisa é que o pâncreas, secretando né, na secreção de insulina, ele vai diminuir. Então, vejam bem, aqui eu tenho um receptor de insulina ativado, não vai ocorrer esse transporte dos transportadores de membrana GLUT4, né, que eles vão sendo liberados até a membrana plasmática para que entre mais glicose. Então, nesse caso, essa via vai inibir esses transportadores, que eles ficam sequestrados em vesícula. Quando entra a insulina, vem
sinalizar a glicose sanguínea, essas vesículas, elas se fundem na membrana plasmática, inserindo aqui seus transportadores para aumentar a eficiência da entrada da glicose, consequentemente, oxidação, até piruvato, tudo aquilo que a gente já viu. Nesse caso, elas vão estar inibidas e aí elas não vão receber aqui as suas glicoses. Então, com a oxidação dos triacilglicerol aqui num adipócito, esses ácidos graxos eles vão entrar na via da cetogênese, formando então a acetona, formando acetoacetato, beta-hidroxibutirato, e isso vai ter como consequência o estado de cetoacidose, né, que é a diminuição do pH sanguíneo. E aí, notem que esses corpos cetônicos que chegam até o cérebro, eles podem, inclusive, em estados extremos, ocasionar até a morte do indivíduo por esse pH sanguíneo tão acidificado, onde vai inativar muitas enzimas que precisam do seu pH ótimo, né? No caso, as enzimas do sangue no seu pH neutro. Isso a gente viu num estado alimentado e num estado de diabetes tipo 1. Agora nós vamos visualizar o que vai ocorrer no estado de jejum, tá? Então, horas e horas após uma refeição, o que vai ocorrer? O pâncreas vai secretar, então, glucagon. Agora ele não secreta mais insulina. Esse glucagon vai chegar nas células como molécula sinal. Vejam que ele não entra, ele apenas se liga a um receptor de membrana, tá? Não tá mostrado aqui, mas é isso que ocorre. E aí, o fígado, ele tem a importante função de manter esses níveis de glicose sanguínea na ausência dela, né, devido à falta de alimentação. Então, vai ocorrer a quebra do glicogênio, vai ocorrer gliconeogênese, vai ocorrer a produção de corpos cetônicos, vai ocorrer a degradação de ácidos graxos pelo tecido adiposo. Esses corpos cetônicos vão chegar até o cérebro, vão chegar até o músculo estriado esquelético. As proteínas que constituem são proteínas estruturais do músculo. O músculo é formado de proteína. Então, nesse caso, ele vai começar a catabolizar suas proteínas. E aí vai ocorrer essa degradação dos aminoácidos. Esses aminoácidos vão ser desaminados, transaminados, ou seja, o seu grupo amino vai ser transportado para o alfa-cetoglutarato, vai formar glutamato, esse excesso de amônia vai ser convertido em ureia pelo ciclo da ureia. Esses aminoácidos, quando são aminoácidos glicogênicos, vão servir como precursor na gliconeogênese para produzir glicose. Aminoácidos cetogênicos vão servir como precursor de corpos cetônicos para formar corpos cetônicos e ser enviado ao cérebro. Então, vão ocorrer todas essas vias, eu até deixei descrito para melhor entender, na ausência de glicose, tá? Na ausência ou por jejum, ou até mesmo pessoas que fazem dieta cetogênica, né? A dieta cetogênica, ela é baseada em zero carboidrato, né? É reduzido o carboidrato ao máximo e é consumido apenas proteínas e gorduras. Então, com a ausência de carboidrato, a pessoa entra em cetogênese, onde ela precisa obter a glicose através de outras moléculas que são proteínas e corpos cetônicos vindo da degradação do ácido graxo.